O valor da arroba do boi subiu 0,89% e da vaca gorda 0,5% na semana passada, isso na comparação com a semana anterior no estado. Os dados são do relatório semanal do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgado ontem. A valorização foi favorecida pelos altos índices de chuvas, que voltaram a dificultar o tráfego no norte do estado. As águas também deram ao pecuarista mais tempo de permanência do gado no pasto. O bezerro de ano, lá no Mato Grosso, seguiu pela 4ª semana consecutiva sem redução no preço. O relatório do IMEA aponta que esse cenário tem dividido as estratégias dos confinadores. Como a arroba do boi gordo voltou a subir, a relação de troca boi-bezerro seguiu no mesmo ritmo, com um leve acréscimo de 0,45%, fechando o comparativo semanal. Com um boi, foi possível comprar 1,78 bezerro. Eu vou falar com o João Pedro, nosso analista, que também tem dados importantes da evolução dos abates de bovinos no Mato Grosso. Nós vamos dar uma olhadinha. Olha só, esses dados que você vê apontam informações desde 2011, com abaixo de 24 meses, os abates com animais abaixo de 24 meses, com animais entre 24 e 36 meses, e animais acima de 36 meses. Eu vou pedir para o João Pedro dar esse comentário inicial, depois nós voltamos na tela para ele interpretar isso para a gente, João. Boa noite a todos vocês. O Mato Grosso está uma revolução na pecuária de corte no Mato Grosso. Se voltar um pouquinho mais para trás, em 2006, 57%... Vamos ver a tela, então, por gentileza. 57% dos animais abatidos tinham mais de 36 meses e 42% estavam entre 24 e 36, quase nada abaixo de 24 meses. Agora, você olha 2016, esse 57% que era acima de 36 meses veio para 23%. O abate entre 24 e 36 meses foi para 62%. Quer dizer, quer mostrar que com o passar dos últimos anos, a redução de idade foi muito notória e muito significativa. E aliado a isso, Aidão, você tem o maior peso de carcaça no Brasil, no Mato Grosso. O Mato Grosso hoje tem a média de 266 quilos por animal, isso incluindo vaca, boi e novilha. Ou seja, 17,7 arrobas por animal abatido. Então, o que aconteceu no Mato Grosso? Aconteceu uma revolução, ou seja, hoje o Mato Grosso está vendo uma integração muito forte entre agricultura e pecuária. Por quê? Porque a grande parte de fronteira agrícola que eles têm para expandir a produção de grãos e algodão, etc., é em cima de solos arenosos. O solo arenoso ele precisa ser preparado antes com uma pastagem boa, ou seja, há um processo de transformação dessas pastagens degradadas numa pastagem de qualidade, com plantio com correção, fertilidade, calcário, fosfatagem, tudo o que tem que ser feito para preparar fazer uma pastagem de qualidade excepcional. O que acontece? Ele compra bezerro, nessa época, depois que ele colheu a soja, ele compra bezerro, ele fica com esse bezerro 5, 6 meses nessas pastagens boas, deixa uma parte da fazenda para mantê-los na época de verão, que é uma oferta maior de pastagem, no ano seguinte põe no confinamento. Eles têm uma oferta de alimentos excepcional. Hoje no Mato Grosso você tem caroço de algodão, tem torta de algodão, tem DDG, aquele resíduo seco que sai na produção de etanol a partir de milho. Você tem o WDG, que é o resíduo úmido. Você tem 28 milhões de toneladas de milho, que você encontra desde R$15 o saco até R$24, R$25. Então, você tem uma oferta de alimentos excepcional. O Mato Grosso, eu creio, eu estou supondo, não tenho essa informação oficial, mas que eles podem chegar com esses animais que estão tendo, especialmente esses cruzados, Nelore, Angus, macho sêmen de Angus em cima de vacada Nelore.
Esses animais novos, precoces, eles podiam chegar a mais de 24 arrobas. Talvez não façam mais por causa do frigorífico, que eles alegam que eles não têm estrutura para abaterem mais pesados, como faz o americano e como faz o australiano. Eles abatem animais mais pesados. E o Mato Grosso teria condição, porque uma arroba, com esses preços que eles têm de milho, de resíduos, é uma arroba que não custa mais que R$80, né? Lá com R$80 você bota uma arroba. Se você tem a matéria-prima, boi magro, em casa e tendo abundância, não vou falar abundância, mas tendo alimento. Sim, abundância, tem muita tendo alimento à disposição, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. E outra coisa, e a pecuária toda está sendo beneficiada. Não, só o recriador. Não, o bezerro. O bezerro tem os melhores preços do Brasil, estão lá. E mesmo assim melhorou a relação de troca do boi por bezerro, porque o boi subiu também no Mato Grosso. E esse preço que a gente coloca, né, que a gente usa partindo do indicador CPEA e tal, é uma referência, porque esses produtores que produzem um animal entre 24 e 36 meses ou abaixo de 24, que você viu ali, 15% abaixo de 24 meses, com certeza eles não recebem o preço do CPEA, não. Tem uma bonificação expressiva, porque eles têm condição de dar um bom acabamento. Ele tem uma camada de gordura que o animal, que a carcaça precisa para aguentar o frio, ter uma carne mais macia. Então, ele tem condições de dar esse acabamento, coisa que em outros lugares não é tão fácil fazer. São Paulo não custa 80, custa muito mais de 100 uma arroba que o cara vai colocar em cima do animal. Então, o Mato Grosso hoje, ele está passando por uma revolução. E isso está replicando em outros estados da federação. Incentiva os outros estados a produzir o Mato Grosso mais? do Sul, por exemplo, chegou... Mesmo os outros não tendo as condições que Mato Grosso tem? Não é tão fácil como o Mato Grosso, com certeza. Mas o Mato Grosso do Sul, por exemplo, agora, depois daquele problema da carne fraca, etc., deu um baque. Nós chegamos a bater quase 400 mil cabeças no novilho precoce por ano, né, Zé? Em Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Então, você tem condições. O Rio Grande do Sul já tem polos com Angus, com Hereford, com outras raças britânicas, também com carne de qualidade. Você tem em São Paulo, você tem no Paraná. Então, isso é muito bom para a pecuária brasileira, porque o consumidor ele quer uma carne o quê? Uma carne macia, um vermelho vivo, um vermelho bonito, suculenta. Isso esses animais têm a condição de fazer. Então, nesse momento que o Brasil fala-se que vai expandir a exportação de carne bovina, especialmente para a China, Mato Grosso dá as cartas e joga de mão, porque... Inclusive, esse assunto a gente ainda vai falar no programa de hoje, que a China anunciou a possibilidade de aumentar aquilo que a gente já está esperando, já está aguardando desde o ano passado, com a visita de uma missão chinesa ao Brasil para inspecionar plantas frigoríficas. Agora, hoje, através da Embaixada da China, nós tivemos um sinal positivo de que os chineses, hoje disparados, melhores clientes da pecuária do Brasil, poderão aumentar ainda mais o volume importado de carne bovina do país. E eles precisam, né, Zé? Aqueles números que nós mostramos ontem, que não são nossos, são números do Rabobank. O Rabobank tem técnicos dele lá na China, não é aqui no Brasil, não, estão lá na China, acompanhando para e passo o processo. Então, esses números são preocupantes mesmo. Eles vão precisar de muita carne, seja bovina, seja de frango, seja suína. E o único país do mundo que tem condição de aumentar de forma significativa é o Brasil. O europeu não tem, ele não tem condição de atender, de aumentar muito. Ele está numa posição confortável ali, produzindo para alto consumo, sobrando um pouquinho para exportação. O Brasil não. Se o Brasil der um preço razoável ao produtor, ao suinocultor brasileiro, ele aumenta de forma significativa. Ele pode aumentar o peso de abate, como você viu, nós falamos uma vez com o Arão, um companheiro que é um expert em suinocultura, fala, depende do momento. Eu posso produzir um animal de 140, de 120, 130 quilos, ou de 100 quilos. Essa diferença de 100 para 140 é 40%. Então, dependendo do momento, ele pode produzir um animal mais pesado e mais carne para atender essa demanda. E hoje, com uma oferta, se Deus quiser, abundante de milho, que o mercado, a safra está muito bonita no Mato Grosso do Sul, muito boa no Mato Grosso, Goiás, olha, onde tem milho segunda safra, hoje já não se fala mais em 70 milhões, se fala em 73 milhões de toneladas. Não tem problema, você tem farelo de soja, tem milho, tem porco, tem estrutura, então pode botar mais carne. Tem tecnologia e tem vocação, que tem é uma coisa muito importante. Gente boa, né? Porque esse pessoal é bom de serviço mesmo.
Então, eles têm condição de fazer isso, né? E no caso de bovino, você também tem condições, você limita, às vezes, o boi não poder passar dos 24, 25, talvez por questão de estrutura física do frigorífico. Mas, em algum momento, vai surgir frigoríficos capazes de abater esse tipo de animal. E aí o confinador, custando para ele 80, 90 reais a arroba, ele vai botar mais arroba em cima. E não vai ser gordura, vai ser músculo. É verdade. Porque é um animal novo. E um outro detalhe importante, né, Zé? Nós aqui tivemos uma entrevista com o Argeu Silveira, né, veterinário, amigo nosso, ele comentando com a gente na hora dos intervalos. Olha, a questão de poucos anos atrás, aqui no Brasil, falava-se que um bovino ele precisava de 10 quilos de matéria seca para 1 quilo vivo. Hoje, com seleção genética, com manejo, etc., isso não é mais verdade. Com 4 quilos você bota... O animal come 4 quilos e ganha 1 ganha quilo no peso. Ele não é um frango, né? Não é um porco, mas ele melhorou e muito. Isso é competitividade, isso é qualidade de carcaça, isso que nós precisamos. Genética, né? Genética o Brasil... O que o europeu fez em 400, 500 anos de seleção genética com o gado dele, o Brasil está fazendo em 100 anos com o zebu aqui no Brasil. Mas, tecnicamente mesmo, até não é 100 anos. 100 anos foi importação. Mas, com 40, 50 anos, botou tecnologia, veterinário, geneticista, Embrapa, empresas particulares, conseguiram melhorar de forma extraordinária o Nelore. O Nelore hoje é uma máquina de fazer carne. João, obrigado. Bom trabalho, Zé.